Tem clube da Série B interessado no Tassigol? Ih, mamãe! No Tassigol, Marcão. Ele que não é o melhor driblador, não é o melhor passador, não é o melhor finalizador, não é o melhor cabeceador, mas faz tudo isso muito bem. Não é o melhor, mas faz muito bem, Marcão. E o clube da Série B que quer o Tassiano é o Atlético Paranaense, Marcão. O Atlético Paranaense quer o Tassiano, nosso querido Tassigol, por empréstimo, mas vê uma negociação difícil com o Santos Futebol Clube, Marcão. Ele foi aprovado pelo técnico Dair Helman, que gostaria de contar com o jogador para o restante da disputa do campeonato da segunda divisão, mas vê como difícil uma negociação muito por conta do jogador. Resta você convencer o Santos Futebol Clube que, segundo informações, pode sim ter um aval do Peixe com a seguinte condição: o Santos emprestar o Tassiano para o Atlético Paranaense com obrigação de compra, Marcão. Mas claro que tudo isso vai depender da situação do Tassiano. A negociação é considerada difícil pelo Tassiano. O Tassiano não vê com bons olhos uma mudança para a segunda divisão. Ele gostaria de reerguer o seu futebol jogando ainda no Santos e, claro, na primeira divisão, Marcão. A gente falava sobre isso, Jordão. Nós falávamos sobre isso, né? Sobre o Tassiano, né? Sobre o Tassigol. Veja, o Santos pagou cerca de 30 milhões de reais ao Bahia pela contratação do Tassiano. Um absurdo, né? O valor mensal que ganha o Tassiano é de 800 mil reais, conforme foi revelado aí alguns meses atrás, né? Então, assim, é um investimento muito alto, Thiago, para que você, em 6 meses, decida emprestar o atleta para um clube da Série B do futebol brasileiro. Uma coisa é você vender o jogador ou até mesmo emprestar com obrigação de compra. E eu não acredito que tenha algum outro clube do futebol brasileiro que faça essa loucura que o Santos fez de investir quase 30 milhões de reais por um jogador como o Tassiano. Então, assim, isso é um caso de polícia, né, Thiago Jordão? Esse é um caso que tem que ser, de novo, quem foi o responsável por essa contratação, pelos valores investidos? Isso é inexplicável, né? É inexplicável. Eu, sinceramente, Thiago Jordão, eu acho que o Tassiano, eu já disse aqui N vezes sobre isso, eu acho que o Tassiano não é tão ruim como se desenha, como se pinta nas redes sociais. Eu acho que o que atrapalhou demais o Tassiano foram os valores investidos nele, o que está por trás dessa contratação, né? Isso acabou expondo muito o atleta. Se ele tivesse vindo em outras condições, eu acho que ele não estaria tão exposto, né? Porque o Tassiano é o seguinte, tudo que ele faz é visto com outros olhos pelo valor que foi pago nele. Todo mundo sabe que o Tassiano não vale 30 milhões de reais. Então o erro dele tem um peso muito maior que o dos demais. Agora, Thiago, se o Santos já tem um diagnóstico técnico que o Tassiano não vai jogar, se o Kleber Xavier não gosta do Tassiano, eu não vejo outro caminho que não seja pelo menos emprestar o atleta para que você minimize o prejuízo, porque são 800 mil reais, Thiago Jordão, 800 mil reais por mês que o Tassiano ganha. Se você multiplicar isso por 7, né, 6 meses mais o 13º, você tem 5 milhões e 600 mil reais que você poderia, de alguma forma, evitar esse prejuízo cedendo o atleta para o Atlético Paranaense. Então, eu acho que isso passa muito pela avaliação do Kleber Xavier. Se ele não acredita no Tassiano, eu acho que tem que ceder, tem que emprestar o atleta, desde que o Atlético Paranaense, pelo menos, pague 100% do salário do jogador. E aí você coloca uma obrigação de compra, Thiago. Coloca metas, coloca condições. Se ele for bem lá, eu cedo de graça. O Atlético assume o salário. Eu coloco condições no contrato. Se ele for bem, eu tento pelo menos empatar o valor que eu investi para que eu não tenha prejuízo. Acho muito difícil que o Atlético queira pagar os valores que o Santos pagou no começo do ano. Muito difícil, né, Marcão? E também porque o Atlético Paranaense, querendo ou não, estando na segunda divisão, tem um poder de receitas inferior, né? Por exemplo, a média de público do Atlético Paranaense na primeira divisão era uma, suas receitas com bilheteria, por exemplo, eram outras. Agora, na segunda divisão, acabou caindo um pouco essa média, né? Menos de 20 mil torcedores por partida e, querendo ou não, o clube acaba tendo dificuldades financeiras, Marcão. Eu vejo que essa negociação
Marcão, pro Santos, eu tô junto com você. Se o Kleber Xavier é um entendimento do Kleber Xavier, do departamento de futebol, da diretoria do Santos Futebol Clube, que o Tassiano não dá, vamos tentar negociá-lo. Porque você não pode colocar... É aquilo, Marcão, jogador ruim, ou jogador que a comissão técnica não confia, enquanto ele não sai do plantel, uma hora ele vai entrar e uma hora ele vai comprometer. Nós mesmos do Santos já aprendemos isso com N jogadores ruins que entravam em campo e comprometiam as partidas. A questão é, eu não acho o Tassiano esse horror todo, Marcão. Eu acho que o Tassiano ele é quase que um caso indefinido no Santos Futebol Clube. Por quê? Eu não sei qual que é a posição do Tassiano, Marcão. Eu tava pesquisando mais um pouquinho sobre essas informações e um portal chama o Tassiano de meio atacante, o outro chama o Tassiano de atacante, outro diz que ele é segundo atacante, outro diz que ele pode fazer a função jogando como segundo volante. O que é o Tassiano? Então eu acho que isso, além dos valores que foram investidos pelo Santos Futebol Clube, que é um absurdo, que o Santos pagar os valores que pagou pro Tassiano e também as questões salariais. Porque anteriormente ele tinha sido vendido por 1 milhão de euros do Grêmio para o Bahia, Marcão. O Santos fez um favorzaço pro Bahia. Fez um baita de um favor pro Bahia. Então, eu vejo que se não há convicção, tem que vender, Marcão. Tem que vender, tem que emprestar com obrigação de compra. O Santos não pode, de jeito maneira, emprestar pro Atlético Paranaense e continuar pagando grande parte dos salários, porque aí não muda nada. Porque o Tassiano vai ter ainda um dos maiores salários do elenco, o Santos vai continuar tendo que lidar com essa situação, e eu vejo que não ia mudar nada, o Santos só ia estar fazendo um favor mesmo para o Atlético Paranaense, Marcão. E agora, sobre o jogador, mantenho minha opinião. Não acho que ele seja esse horror todo da bola. Eu acho que o Tassiano é um caso indefinido. A gente não sabe se ele é atacante, se ele é meia, se ele é volante, se ele é zagueiro, se ele é goleiro. Ninguém sabe, porque cada técnico coloca ele numa função. O Kleber Xavier já colocou ele como atacante no jogo contra o Grêmio. Depois colocou como atacante de novo no jogo contra o Ceará. Aí contra o CRB ele entrou pelo lado do campo. Aí na outra partida ele jogou como um segundo homem no meio de campo, quando o Santos precisou avançar. Então fica difícil saber o que é o Tassiano, Marcão. Mas tô com você. Se há um entendimento da comissão de que o Tassiano não dá, o melhor é ir. Eu ainda acho que o Tassiano pode ser melhor escalado. Você falou sobre o posicionamento do Tassiano, Thiago. Eu tive aquele encontro com o Pedro Caixinha, né, onde ele chamou alguns jornalistas ali para bater uma bola, conversar, e não foi gravado, né? E a pergunta que eu mesmo fiz essa pergunta, era sobre o Tassiano jogar de segundo meio-campista, né? Que eu entendia que o Tassiano tinha condições de jogar por ali. O Pedro Caixinha disse que não. Ele entende que o Tassiano é o homem-gol. Ele entende que o Tassiano é um atacante, viu, Thiago? Que ele precisa jogar ali mais à frente, mais avançado. Isso era o que achava o Pedro Caixinha, né? Eu vi muitas vezes o Tassiano jogando mais recuado no Bahia, né? Até ali no meio dos zagueiros, vindo buscar o jogo. E aí ele entendeu, o Pedro Caixinha, que quem fazia esse papel era o Cauli. O Cauli também fazia esse papel no Bahia, mas o Tassiano também fazia esse papel. Então eu acho que o Tassiano poderia ser mais trabalhado ali no meio campo, sabe? Não como meia, né? Como ponta do diamante, como alguns gostam de dizer, né? Ponta do tripé, né? Eu vejo o Tassiano não como meia, não acho que ele tem características de meia, mas eu acho que ele poderia jogar como segundo homem de meio campo, né? É claro que hoje veio o Zé Rafael, né, Thiago? Mas, por exemplo, imagina que o Zé Rafael pudesse ser um volante, né? O Tassiano, segundo homem de meio campo, e você tendo ali um meia, no caso o Neymar ou até o próprio Roleiser. Agora, eu acho que o Tassiano também poderia se encaixar como 9, Thiago Jordão, né? Porque ele é um jogador que finaliza bem, ele tem bom cabeceio. Eu não gosto do Tassiano aberto pelos lados, não gosto, né? O Tassiano nem pela direita, nem pela esquerda, nem como meia. E eu vi muitas vezes, aí um erro pra mim, o Caixinha utilizando ele não tem velocidade pra jogar ali. Ele não tem 1 contra 1. Se você não tiver um bom drible, uma boa velocidade, você não joga aberto, né? Então acho que esse é o grande erro de quem escala o Tassiano aberto pela direita ou pela esquerda. Então pra mim tá muito simples, Thiago. Eu, particularmente, gostaria de ver o Tassiano jogando como meio-campista central ou ali como possibilidade, como oportunidade de 9, como alternativa de 9, entendeu? Acho que são as duas possibilidades que eu vejo pro Tassiano, principalmente pela estrutura física desse jogador. Ó, tem muito varandeiro chegando aqui na varanda mais famosa do Brasil. Agora, que o Bahia deu um chapéu no Santos, deu um baita chapéu no Santos, né, Júnior? Isso aí tá claro, né?
Isso aí, Marcão, foi a melhor negociação de todos os tempos do Bahia, com certeza é o Tassiano, Marcão, porque era um jogador que estava ali para completar os seus 30 anos, o Bahia pagou 1 milhão de euros para poder tirá-lo da equipe do Grêmio, e aí chega o Santos querendo pagar mais de 4 milhões de euros no atleta, Marcão. E aí o Bahia com certeza falou, adeus, né? Isso foi a melhor negociação de todos os tempos. Aquela entrevista lá do Tassiano, Marcão, conseguiu enganar a comissão do Santos Futebol Clube, que achou que seria uma boa contratar o Tassiano. E repito, eu acho que a ideia de você contratar o Tassiano, se fosse no sentido de vai ser um jogador nos moldes que o Santos quer procurar agora, por exemplo, jogadores em fim de contrato ou jogadores livres. Tô de acordo, Marcão, acho que o Tassiano é sim um bom reforço. Só que aí você trazer nos moldes que foi, né, especulado, que o Santos contratou, pagou o valor, até hoje a gente não sabe qual que é a real questão, mas sabemos que foi um valor caro, aí não vale a pena, né? E o Bahia que saiu ganhando, o Santos na balança tá bem pra baixo. E o Rogério Ceni vendeu como ninguém, né, o Tassiano, né? É nota 7 em tudo, né? Eu entendi o que o Rogério Ceni quis dizer, claro que virou um grande meme, né? Mas eu vou bater nessa tecla, o Tassiano não é tão ruim como se fala aí. O Tassiano, ele não vale os 30 milhões de reais, aliás, não valeria 10 milhões de reais, o Tassiano. O Tassiano é jogador para no máximo 7 milhões, o Tassiano... 6 milhões, 7 milhões de reais, estava muito bem pago pelo Tassiano. Muito bem pago. Tanto é que o Grêmio vendeu o jogador pro Bahia nesse formato. Eu não sei o que passou na cabeça da diretoria do Santos comprar o Tassiano pelos valores que comprou. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Agora, dito isso, o Tassiano não é tão ruim como muitos dizem aí não, hein? Não é tão ruim como muitos dizem aí. É um jogador que pode render mais. Agora, se não vai jogar, se livra do salário pelo menos, né? Se livra do salário e tenta valorizar o atleta no Atlético Paranaense.